nós vamos passar para um outro tema também importante, que é, infelizmente, a devastação do meio ambiente. As queimadas na Amazônia, que aumentaram, as queimadas no Cerrado brasileiro. Não adianta, o rei Charles III falou, cuide da Amazônia, governo. Mas é complicado, necessita de medidas concretas, práticas. Não adianta tomar chá do Santo Daime com Leonardo DiCaprio. Aliás, o rei Charles III, meu querido Ricardo Rous, o rei Charles I foi decapitado pela Revolução Puritana de Oliver Cromwell, no século XVII. Depois, quando morreu Cromwell, o filho do Charles I, que era o Charles II, mandou exumar o corpo, o cadáver do Cromwell e enforcou o cadáver do Cromwell. Então, Charles III talvez seja um pouco mais pacífico. E ele pede, cuidem da Amazônia. Mas é difícil cuidar, não é fácil. A área queimada no Brasil em fevereiro disparou 410% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Sabe quanto foi queimado? 950 mil hectares, segundo o estudo do Monitor do Fogo, coordenado pelo IPAM. Deste total, 79% correspondem à vegetação nativa. Muito triste, especialmente na Amazônia e no Cerrado. A Amazônia foi o bioma mais afetado. Roraima se destacou com 1 milhão de hectares queimados, impulsionado pela seca e pelo fenômeno El Niño, seguido pelo Pará e Amazonas, onde é mais difícil porque há uma bacia hidrográfica muito grande. O Cerrado também registrou um aumento significativo, evidenciando a gravidade da situação das queimadas no país. Ricardo Rous, para mim isso tem uma leitura. Não podemos politizar a defesa do meio ambiente. Não podemos tratar com ideologia e política partidária, uma questão tão fundamental para a humanidade como é a questão do meio ambiente. Discursos podem ser discursos mais inadequados, expressões equivocadas, deixar passar boiada, discurso. O discurso pode ser mais sedutor ou menos sedutor, mas o que efetivamente vai fazer a diferença no final das contas é uma estratégia adequada, o emprego de recursos, a atuação das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Federal, proteger as fronteiras, os fenômenos climáticos, a gente tem um tipo de vigilância, de prevenção que possa antecipar o que vai ocorrer e não simplesmente discursos. Ricardo Rous, a situação é triste e é preocupante. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso e coração luta pela defesa da Amazônia e do nosso meio ambiente, da nossa fauna, da nossa flora. Exatamente, Capês. Capês, a Amazônia deve ser tratada como uma questão de Estado. Não deve ser politicamente tratada, ou seja, partidariamente, essa luta de direita e de esquerda. Não. A Amazônia o Amazonas é o maior estado brasileiro, a maior floresta do mundo, é o pulmão do mundo. Aí a minha pergunta é, cadê o Fundo Amazônia? Que muito se falou, que muito dinheiro foi se buscar por aí, que se vende para cá ou para lá como uma das possíveis soluções, e esse aumento de 950 mil hectares queimados agora em fevereiro de 2024 é um dos maiores da história. Cadê a dancinha da chuva dos artistas que cobraram tanto em outros governos e agora que está acontecendo esse descalabro na Amazônia, porque a diferença é imensa. Só para vocês terem ideia, comparando com governos passados, em 2019, que é onde o observatório tem dados, 2019, no mesmo período, foram queimados 413,9 mil hectares. Agora é mais do que o dobro nesse mês de fevereiro de 2024. Lembrando que isso foi um tema importante da campanha. Por isso que eu comecei essa fala dizendo que não é para que nós brasileiros,
partidarizamos essa questão da Amazônia. Não é para ter politicagem com isso. A Amazônia está queimando de verdade. Infelizmente, ela está no discurso político de uma parte da esquerda brasileira que usou a Amazônia nas eleições, que fizeram dancinha da chuva com artista, veio artista internacional, abraçar político e luta pela Amazônia. E agora que tem mais que o dobro que 2019, a gente não está vendo quase ninguém se manifestar, ninguém cobrar o governo, esquecendo da importância que tem essa região para o mundo. Nós precisamos realmente ter um olhar diferente para a Amazônia. Isso é tão importante, Capês, que nós vamos ter a visita agora do presidente da França e ele não vai dar dinheiro para o fundo da Amazônia, pelo que nós estamos sabendo aí nos bastidores. E aí a pergunta é, por quê que uma economia tão grande quanto a França não vai dar dinheiro para o fundo da Amazônia? Será que não acredita que nós estejamos fazendo da forma certa a proteção do nosso maior bioma? Fica a questão no ar. Exatamente. Aí o Emmanuel Macron, que é completamente nacionalista quando se trata do seu agronegócio e tenho sérias dúvidas sobre as suas reais boas intenções com relação à Amazônia. Enfim, eu lembrava também, o Ricardo, não foi só movimentos de artistas, teve também um jogral que eles fizeram, lembra? Lembra? Tinha eu amo a Amazônia. Tinha uns que falavam só o artigo, outro substantivo, outro adjetivo. É verdade. Ficou bonitinho. Ficou muito bonito. Bonitinho, mas ineficiente. Inclusive pode retomar de novo. Podia também, então. Agora. Vamos tocar de novo. Ficam abraçados, fica legal. Os artistas são baratos. Querido Guilherme Mendes. Não, é uma tragédia, não é, Capê? Se os artistas silenciaram, nós, a sociedade civil, não pode silenciar. O governo tem que ser cobrado duramente por medidas efetivas. Sem dúvida, administrar a Amazônia é um grande desafio, não só pelo gigantismo da área, pela complexidade da população que está ali, pelos interesses econômicos, interesses do agronegócio, interesses transnacionais, não é? Quando você fala em água, você fala em bacias de petróleo, quer dizer, tem muita coisa ali envolvida, sem falar na riqueza do bioma inexplorado, que por si só tem um potencial dentro da indústria farmacêutica e outras indústrias desconhecido, mas reconhecidamente gigante. Então, é muito difícil administrar a Amazônia. Eu acho que o primeiro passo para começar a mudar essa situação é reconhecer a dificuldade, abandonar o discurso político, como o Ricardo bem pontuou, e tratar a Amazônia como uma questão de Estado, uma questão nacional, uma união do país em torno do maior bem da população brasileira e quiçá mundial, não é? A floresta tropical da Amazônia é a maior floresta do mundo no clima tropical e interessa a todos. Quer dizer, a gente está vendo o que vem acontecendo com o clima, a mudança nos regimes de chuva, as secas fora de época, o prejuízo para a produção agrária. Então, quer dizer, não tem realmente mais tempo para que a gente fique simplesmente jogando responsabilidades. É urgente uma união em torno desse assunto. O Cristiano Vilela, é o que o Guilherme falou. Nós já estamos passando um ano e vamos para 1 ano e 4 meses de governo. Vai passar os 4 anos criticando o governo anterior? Está na hora de fazer alguma coisa. O próprio presidente Lula cobrou projetos dos seus ministros dizendo que não podem ficar só na narrativa. E aqui no Linha de Frente, o que mais nós criticamos são as narrativas. É a narrativa do genocídio dos Yanomamis, é a narrativa da destruição da Amazônia. São narrativas que vão se criando e outras também que eu prefiro nem tocar. São várias narrativas que vão se amontoando uma em cima da outra e no final o que a população precisa é de providências concretas. Exatamente, especialmente uma situação como essa, Capês, onde se encontra a população daquela região do país, ela se encontra já numa situação de não aguentar mais as consequências das queimadas. Quando nós vemos, a gente acaba acompanhando as imagens, por exemplo, vinda de Boa Vista. Boa Vista, nos últimos dias, tem andado com um nevoeiro absoluto pelas ruas da cidade. A situação do ar que a população respira está num estado realmente que atenta contra as condições de saúde da população. Nós estamos vendo perdas através de áreas grandiosas sofrendo com as queimadas no estado de Roraima, no estado do Amazonas, na região norte do país, que representam uma perda enorme para a sociedade. Agora, quem precisa tomar algum tipo de medida, quem foi eleito para tomar alguma medida com relação a esses atos?
é o atual governo. É fundamental que o governo, mais do que fazer críticas à política feita pelos governos anteriores, é fundamental que o governo apresente uma nova política efetiva de combate às queimadas, de combate ao crime organizado, que todos nós sabemos que atua fortemente na região, que combata os interesses ilegais que tem no garimpo ilegal, em uma série de medidas que são realizadas naquela região. Agora, não se pode apenas deixar tudo de lado e ficar apenas na crítica vazia, nas narrativas, como você colocou bem, Capês. Então, é fundamental que o governo realmente acorde para esse problema, que é um problema extremamente grave e que está adquirindo proporções inimagináveis, nunca antes vista na história do Brasil. João Belucci, quero te ouvir. O que eu acho curioso nesse caso é porque o meio ambiente tem uma ministra. E eu não sei o que acontece, que a ministra do meio ambiente, a Marina, ela consegue ficar à parte da pasta dela, né? Tudo que está acontecendo na Amazônia não se cobra a ministra. Ela entrou numa espécie de espiral de silêncio, ela está acima do tema, viajando e debatendo grandes temas mundialmente, esquecendo da pasta que ela cuida, né? Na bolha da esquerda ficou esse silêncio com relação a Marina Silva, com relação à Amazônia, com relação a tantos temas, ao passo que no governo anterior o Ricardo Salles era cobrado por cada declaração, cada ato dele era sempre relembrado e cobrado. Agora, o discurso de preservação, infelizmente, ele tem sido usado para gerar subdesenvolvimento. Muita gente sequestra o tema da preservação e a gente vê a Amazônia um lugar subdesenvolvido. As pessoas querem ter o direito de empreender, de explorar na medida do possível, né, dentro de uma legislação cabível, mas esse discurso ele tem sido sequestrado por muita gente que se beneficia do subdesenvolvimento que tem na região amazônica. Infelizmente, é uma área que deve ser preservada, é um abacaxi gigantesco cuidar da Amazônia, a gente bem sabe, tanto que vários interesses entram em campo. Agora, precisa desenvolver e empreender na Amazônia, precisa explorar de fato na medida, numa razoabilidade em termos de proteção ambiental, mas é necessário explorar sim, na minha visão. Muito bem.